Esse vídeo é a respeito da introdução da nossa disciplina de psicopatologia. A psicopatologia é um termo novo, para nós, estudantes da psicologia. Então, vamos pensar primeiro o conceito que existe no dicionário. É um ramo da medicina que tem como objetivo fornecer referência à classificação e à explicação para as modificações do modo de vida, do comportamento e da personalidade de um indivíduo, que se desviam da norma ou ocasionam sofrimento e são tidas como expressão de doenças mentais. Então, dentro da psicopatologia, estamos sempre falando de algo que não vai bem na mente do indivíduo, algo que está alterando, mudando os comportamentos, a maneira de vida, a personalidade de uma pessoa. O livro que nós vamos estudar vai usar como definição a psicopatologia como um ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença ou do transtorno mental, suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e suas formas de manifestação. Então, estamos sempre falando de algum processo de adoecimento mental do ser humano. É um conhecimento que se esforça por ser sistemático, elucidativo e desmitificante. Então, estamos falando de uma ciência. A prática da psicopatologia vai estar sempre voltada para uma reflexão sem julgamento moral, com base na observação de sintomas, observação de comportamentos, observação de sinais, o identificar, que é identificar o que está acontecendo e como isso foge dos padrões de normalidade, e a compreensão do que é que está causando as problemáticas e do que é possível fazer para ajudar esse indivíduo. A psicopatologia deve sempre rejeitar dogmas e verdades absolutas, tanto do ponto de vista religioso, filosófico, psicológico ou biológico. Pensar a psicopatologia com opiniões, visões muito dogmáticas, muito absolutas, podemos promover a patologias, questões que não são patológicas. Atualização. O estudioso da psicopatologia deve estar sempre se reinventando, estudando, revendo conceitos, porque o comportamento humano muda em cada época, em cada movimento social. Então, a psicopatologia não é uma ciência acabada, necessita sempre de mais atualizações. Limites da psicopatologia. Nunca se pode reduzir por completo o ser humano a conceitos psicopatológicos. Então, um termo, um conceito de uma doença não resume o sujeito, não resume o indivíduo humano, a história, a pessoa que vivencia esta patologia. A questão da normalidade e da medicalização. Este conceito é extremamente importante. Por quê? O conceito de saúde e de normalidade em psicopatologia é questão de grande controvérsia. O que é patológico em uma época pode não ser em outra época, sendo fundamental o questionamento permanente e aprofundado sobre o que seria normal e o que seria patológico. Que comportamentos são aceitáveis, que comportamentos são recusados. É muito importante a gente estudar e refletir sobre essas questões, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista histórico. Historicamente, essas noções receberam grande carga valorativa, porque tinha coisas que eram julgadas pelo lado moral, por ser certo ou por serem errados, e isso pode ter um peso muito grande nas reflexões sobre a psicopatologia. Classificar algo em normal ou patológico é uma grande responsabilidade, pois tem consequências pontuais na vida de uma pessoa. A gente pode classificar a psicopatologia em casos extremos e casos mais simples. O diagnóstico em casos extremos
aborda alterações de comportamento mentais que são de intensidade acentuada e de longa duração, com sofrimento mental intenso e disfunções graves no dia a dia, como demências avançadas, psicoses graves ou deficiência intelectual profunda. Nesses casos, o diagnóstico ele é mais simples, né? Por quê? Porque os comportamentos são graves, são bastante distanciados do que a sociedade encara como normal. Agora, casos mais simples, em que a delimitação do comportamento, estados mentais e formas de sentir normal ou patológico é bastante difícil e problemática, que são aquelas que as nuances são mais sensíveis, que as diferenças não são tão grandes. Esses tipos de caso precisam de estudos aprofundados, de atenção, de critério para se fechar um diagnóstico. A evolução do conceito doença mental. Então, antigamente era-se pensado como alienação, depois foi-se pensado como doença mental e hoje a gente compreende como transtorno mental. Muitos livros encaram a doença mental e o transtorno mental como sinônimos, tá? Mas dentro da psiquiatria e da psicologia implicaria sempre ou quase sempre alterações patológicas no corpo, no caso, no cérebro. Como em muitas condições psicopatológicas não se evidenciam alterações anatômicas, fisiológicas ou histológicas, convencionou-se usar o termo transtorno mental. É muito importante a gente pensar que um transtorno é diferente de uma doença. O conceito doença, muitas vezes ele tem uma carga pesada e algo de permanente, tá bem? E o transtorno a gente pode encarar como um tipo de experiência, um tipo de vivência do indivíduo. Critérios de normalidade. A normalidade passa por todos esses conceitos. A normalidade como ausência de doença, achar que é normal quem não tem nenhum tipo de doença, achar a normalidade um conceito ideal, ou seja, aquela pessoa que obedece, que segue padrões, que seu comportamento está próximo de um comportamento idealizado. A normalidade estatística, no sentido de que a maior parte das pessoas se comportam desta maneira. A normalidade como bem-estar, que a pessoa se sente bem por viver desta forma ou daquela forma. A normalidade funcional, que é conseguir funcionar, conseguir resolver a sua vida cotidiana. A normalidade como um processo contínuo. Normalidade subjetiva, que está relacionada a critérios e reflexões individuais, a normalidade como liberdade e a normalidade operacional. São muitos conceitos para a gente pensar a normalidade e isso nos mostra a importância de estudos e de reflexões sobre o que é a normalidade. Medicalização. Na psicopatologia, a medicalização é um conceito que se refere mais especificamente à transformação de comportamentos desviantes em doenças ou transtornos mentais, implicando geralmente a ação do controle e poder médico sobre as condições transformadas em entidades médicas. É muito importante a gente pensar sobre os processos de medicalização, porque em uma sociedade com tanta patologização, com um avanço tão grande da indústria farmacêutica, a gente precisa pensar com cuidado, porque há momentos em que a gente transforma questões sociais, questões do tempo, da época em que vivemos, em patologias, indicando a necessidade de utilizar remédios. Precisamos de muita atenção e muito cuidado a esses conceitos. E a bibliografia que vamos utilizar no nosso curso e que utilizamos para organização destes slides é o Dalva Larrondo, Paulo, né? Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Um abraço então a todos e até o próximo.